Neste sábado, dia 12 de novembro, nós meditamos o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, onde Jesus nos fala da importância de rezar sempre e nunca desistir. É um texto conhecido onde uma viúva injustiçada todos os dias bate à porta de um juiz pedindo que lhe faça justiça. No primeiro momento, o juiz resiste a esta mulher, não se preocupa, não tem empatia pela situação dela, mas ele é vencido pela insistência dessa viúva e acaba lhe fazendo justiça. E Jesus usa esse texto para falar de como deve ser insistente e perseverante a nossa oração. Nós sabemos que, sobretudo no Evangelho de São Lucas, Jesus é revelado como um homem de oração. Ele não passa um dia sem fazer a sua oração. Se não o consegue durante o dia, o faz à noite ou na madrugada, antes do amanhecer. Jesus tem consciência da importância da oração. Se nós lembrarmos o Salmo 33, ele afirma também que um rei não vence pela força do exército, nem o guerreiro escapará por seu vigor. Não são cavalos, ou seja, não são armas que garantem a vitória. E o Salmo conclui: ninguém se salvará por sua força. Essas palavras nos revelam claramente a necessidade que nós temos de oração, de receber de Deus a força do alto que é o Espírito Santo, que nos é concedida na oração. Aliás, é exatamente em São Lucas, no capítulo 11, versículo 13, que Jesus, ao concluir a oração do Pai Nosso, faz essa afirmação: o Pai dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. A questão, então, que o Evangelho nos propõe hoje é como nós lidamos com a aparente indiferença de Deus à nossa oração. Nós rezamos, nós pedimos, nós clamamos e suplicamos. E a grande dificuldade é quando nós temos a sensação de que Deus permanece indiferente à nossa súplica, exatamente como esse juiz permaneceu indiferente por muito tempo à súplica dessa viúva. Há um fato interessante aqui no Evangelho. A viúva não está pedindo a esse juiz dinheiro, alguma caridade, alguma coisa para ajudá-la. Ela está pedindo o que é obrigação dele, fazer-lhe justiça. Cabe ao juiz fazer justiça. Ela não está pedindo algo que seja fora da obrigação desse juiz. E no fundo, Jesus está nos provocando a pensar assim também em relação ao Pai. Nós não estamos pedindo nenhum capricho. Nós não estamos pedindo na oração algo supérfluo. Nós estamos pedindo ao Pai que nos dê o que Ele sabe que nós precisamos. Esta é a confiança que Jesus quer que nós tenhamos na oração. O problema é como lidar com o silêncio de Deus. Nenhuma oração nossa tem o poder de forçar Deus a agir num outro tempo que não seja o dele, de uma outra forma que não seja a sua. Precisamos clamar e confiantemente esperar numa oração incessante. Orar todos os dias, orar a todo momento, pedir ao Pai aquilo que nós necessitamos, na certeza de que Ele escuta a nossa oração. O seu silêncio não pode ser entendido por nós como indiferença. Não é indiferença. Deus
ouve toda súplica que lhe fazemos, e Ele responde segundo a sua vontade, os seus desígnios de salvação a nosso respeito. Porém, Jesus aqui faz uma pergunta no final deste Evangelho: quando o Filho do Homem vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Por que Jesus faz essa pergunta? Nós precisamos de fé para rezar. Ao mesmo tempo, é na vida de oração que a nossa fé se fortalece, se torna enraizada profundamente em Deus. Não há oração onde não há fé. O mesmo Jesus que inicia este Evangelho nos falando da necessidade de rezarmos sempre e nunca desistirmos, pergunta se quando Ele vier nos buscar, nos encontrará ainda com fé, ainda com vida de oração. A nossa fé sempre será desafiada a lidar com o silêncio de Deus. A nossa fé sempre será provada na noite escura de uma oração árida, onde não há resposta imediata. E muitas vezes, na maior parte dos casos, não há uma resposta sensível da parte de Deus. A nossa fé precisa atravessar noites escuras. A nossa fé precisa, exatamente como a de Jesus, lidar com o silêncio de Deus, que não é indiferença. Esperar até que a resposta chegue na hora certa, do jeito que Deus quis que ela chegasse à nossa súplica. Confiantemente, rezemos uns pelos outros, pelo fortalecimento da nossa fé e pelo aprofundamento da nossa vida de oração. Abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.